dia 1 de abril de 2026. Nós estamos aqui com a turma do 9º ano A do Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, da cidade de Palmeira, que pertence ao núcleo de Ponta Grossa. Meu nome é Aline, então eu sou estudante do curso de formadores, do estágio probatório, e vou implementar uma aula aqui para vocês. A temática que eu estou estudando, gente, ela é sobre o RCO mais aulas, que é o sistema que a gente usa para dar aulas para vocês. Então eu vou estar aprendendo a utilizar, a manipular, a alterar, como foram feitas alterações nesse RCO. Então essa é a proposta da minha prática com vocês. O tema do RCO que eu escolhi para vocês é a experimentação musical. Então é isso que a gente vai falar. Eu fiz algumas adaptações que foram necessárias para trazer para o nosso contexto, para aquilo que eu achei importante vocês falarem. Então esse RCO ele é uma adaptação daquele que veio planejado para vocês. Como que vai funcionar a nossa aula? Então vocês já fizeram uma leitura prévia do RCO, Já escutamos os dois estilos musicais citados, por conta do tempo a gente adiantou esse processo. Então eu vou explicar rapidamente para vocês o conteúdo e os instrumentos, os materiais que eu trouxe. Vamos fazer uma atividade prática aqui na frente, vamos ter algumas questões para conversar. E no final disso tudo, como forma de avaliar o que vocês aprenderam, logo depois, no final da aula, eu vou passar algumas questões no quadro, só para que vocês registrem no caderno sobre o que foi falado e para a gente compartilhar ali os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Essa é a sequência que vai acontecer, certo? Então vamos lá. Então aqui estão os slides, o título da nossa aula, experimentação musical. Aqui os objetivos, então, é que vocês compreendam o que é uma experimentação musical, compreendam e acessem um pouquinho mais os dois estilos musicais, gêneros musicais que a gente vai estar falando, que são tradição do nosso país, que vocês explorem novos instrumentos musicais e também possam praticar essa experimentação que não faz parte do cotidiano de vocês. Então esse é o objetivo da aula. Aí aqui ele cita que a música é um universo muito grande, que os gêneros musicais, que os instrumentos e os artistas fazem parte de um universo gigantesco, E às vezes a gente acaba se fixando muito em alguns estilos específicos, os mais comuns da idade, da geração, de cada pessoa. Então a proposta dessa aula é que vocês abram um pouco mais esse conhecimento, acessem outras músicas, acessem o modo de fazer música, experimentem de um modo geral. Então a gente vai conhecer esses dois instrumentos, a gente já comentou um pouquinho sobre eles antes no início da aula, para a gente acelerar o tempo, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Aí aqui ele cita, então, que a experimentação musical sempre foi utilizada na história da música, as composições musicais sempre vieram muito juntas à experimentação, aquilo que poderia se tornar música, objetos que poderiam produzir sons. Então, assim como existem os cientistas que precisam experimentar, os músicos ao longo da história também fizeram muita experimentação, muitos testes, do fazer musical. Então agora a gente vai conhecer dois instrumentos que estão um pouco fora daquilo que a gente costuma ver. O que a gente costuma ver como instrumento musical no dia a dia, pessoal? Violão, o que mais? Tambor, o que mais? Guitarra, bateria, baixo, flauta, sanfona, trompete. Então vejam, além desses instrumentos, a gente vai explorar dois que não fazem muito parte do nosso cotidiano, então, que são os sinos de mão e o assalato. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. O assalato, então, como a gente já havia citado rapidamente no começo, então é um instrumento de origem africana, ele é composto por duas esferas que funcionam então por agitação
ou quando essas esferas se chocam, né? Então você posiciona ele entre os dedos, entre esses dois dedos, e segura as esferas aqui, embaixo, tá vendo? E aí você vai agitar para que a sementinha aqui produza o som, e também você vai fazer essa movimentação para que as esferas se choquem, né? E aí, conforme o ritmo da música, você vai criar uma sequência de movimentos para fazer a composição musical, certo? Então esse é o assalato. Ele cita ali no RCO pra gente que ele é usado bastante em atividades escolares e atividades com crianças, que a gente trabalha a musicalização, porque ele trabalha muito a questão da coordenação motora e de fato é um instrumento que não é tão simples quanto parece. Então ele trabalha a concentração, trabalha a coordenação motora e tem infinitas possibilidades aqui, né, de ser utilizado na música. Outro instrumento que a gente vai visualizar são os sinos de mão. Então ele mostra ali que eles são feitos de metal. Cada um desses sinos representa uma nota musical. Essa diferença, essa afinação, acontece por conta desse metal, né, que ele é feito. Então a densidade do metal, a forma como esse metal é feito. Dentro dele tem um badalo, que a gente chama, né? Então quando essa parte toca no metal, ela produz um som. E aí cada sino corresponde a uma nota musical. É um instrumento que pode ser tocado individualmente ou de forma coletiva, tanto que esse é um dos benefícios, além da coordenação motora e tudo mais. Ele faz parte de instrumentos que proporcionam a coletividade, o trabalho em grupo. Aqui a gente conhece sinos mais em época de Natal, né? Nesse contexto natalino, mas ele pode ser utilizado em qualquer composição musical. É esse material que vocês vão utilizar daqui a pouco, né, na nossa prática. O próximo slide cita que a experimentação musical vem sendo usada desde o início do século XX, mas ela destaca principalmente que no Brasil, devido à nossa miscigenação, a gente ter uma questão cultural com bastante tradição, com povos de diferentes lugares, unindo isso à capacidade criativa, né, que a população brasileira tem, então a experimentação musical se torna muito rica, muito variada. Então, para a gente é um entender de exploração bem grande em termos de música. Dentro dos dois estilos que o RCO cita, que a gente já leu antes um pouquinho mais detalhado, ele fala então do samba, né, que é um patrimônio nosso, que tem origem africana, mas que é muito difundido e praticado no nosso país. A gente vê como núcleo, né, o estado do Rio de Janeiro, mas ele está em todas as regiões brasileiras, né? Então é uma raiz bem forte musical que a gente tem. O slide propõe ali que a gente possa ouvir. Nós já ouvimos essa música, né, previamente, por conta do tempo. Então nós ouvimos Deixa a Vida Me Levar, do qual cantor? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, muito bem. Que é um dos representantes, né? Vamos ver também um pouquinho do forró, que é um gênero musical também tradicional brasileiro. Tem como centro, como núcleo mais a região nordeste do Brasil. E tem alguns instrumentos que são bem característicos. Quais instrumentos estão sendo citados ali? Sanfona. Sanfona, o que mais? Zabumba. Zabumba e? Triângulo. E triângulo, né? Então são instrumentos bem característicos do forró. De que maneira que o forró aparece aqui para nós, dentro aqui no sul, das vivências que a gente tem cultural, como que ele aparece pra gente? Festas. Nas festas? Juninas, isso mesmo, né? Então, lógico, a gente ouve em vários momentos, mas ele se destaca um pouco mais nessas festas juninas. E a gente já ouviu essa música também, do Dominguinhos, previamente, né? E é a música que a gente vai trabalhar daqui a pouco na atividade prática. Por fim, pessoal, tudo isso que a gente falou, a gente vai unir, vamos aliar então todo esse conhecimento breve acerca do samba e do forró com esses dois instrumentos que a gente trabalhou. Então vamos explorar essa riqueza, né, que a gente tem no nosso país com esses instrumentos e vamos juntar esses dois elementos para que vocês possam trabalhar a expressão,
estimule a criatividade, a coordenação motora de vocês, certo? Vai servir para tudo isso. Então, a atividade... as perguntas, né? Perdão. Então, eu perguntei para vocês, já conheciam alguns desses instrumentos, sim ou não? Sim. Sim? Quem nunca tinha visto nenhum desses instrumentos? Eu. Então, é novidade, né? Costumam ouvir alguns dos gêneros citados, samba e forró? Costumam ouvir, sim ou não? Pode falar. Não costumam ouvir, né? Não, mas conhecem. Sim. Já tinham ouvido falar? Certo. E aí, por fim, o que vocês entendem por cultura? Por que a gente trabalhou samba e forró, né? Faz parte da nossa cultura? Faz parte da nossa cultura? Sim. Faz. E a gente pode considerar que cultura é um misto de tradições e costumes que a gente pratica? Sim. Sim? Muito bem. Então vamos para a nossa prática. Então agora vocês vão se organizar aqui na frente para a gente praticar um pouco dos sinos com a música da partitura e depois vocês serão avaliados ali na atividade do quadro. Eu entreguei números para vocês e vou sortear aleatoriamente quem vai vir aqui na frente para fazer essa prática, certo? Então eu quero o número 4, bem rapidinho. 4, 2, 7, 15. Oi? Rapidinho. Vou entregando aqui já as notas musicais. 20. E 1. Isso. Então, alguns de vocês estarão com os sinos e alguns de vocês, eu preciso de mais um número 3. Fica com o assalato. Isso. Fica com o assalato. E aí, a gente vai... Vou ficar com esses dois, por favor. E aí, a gente vai praticar um pouquinho, então. Depois dessa prática, vocês serão avaliados em perguntas. Então, vamos lá. Vou adiantar um pouquinho aqui. Vai lá, cada um toca a sua nota, tá? Segura firme e espera o momento da sua nota. Vai lá. Tá escrito aí no sino a nota de vocês. Segura assim, ó, virado pra cima. Cadê o si? E o sol. Ó, vou ajudar vocês pra gente entender um pouco melhor. Essa atividade, né? Cada grupo vai vir aqui na frente fazer um pouco, participar um pouco e depois a gente vai avaliar o que vocês compreenderam através de perguntas, certo? Muito obrigada. Terminamos por aqui, então.